Eu quero que você abra lá comigo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. A palavra de Deus vem dizer assim, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Repete comigo assim: e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Obrigado, Pai, por essa palavra. Espírito, doce Espírito, fala conosco nessa manhã. Nesse primeiro dia da semana que estamos nos oferecendo a Ti, vem trazer uma palavra que possa nos exortar, consolar e edificar as nossas vidas, Senhor, nessa rocha que é a Tua palavra, para que possamos ser homens e mulheres de Deus nesses dias tão difíceis, que possamos permanecer inabaláveis, Senhor, porque temos pão dentro de nós, temos a palavra, temos o verbo vivo. Fala conosco, doce Espírito de Deus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Essa palavra, querido, quando o Senhor diz assim, Jesus está dizendo: meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, faremos nele habitação. O que o Pai e o Filho quer fazer em nós, é habitar em nós, é fazer do nosso corpo a sua morada. Literalmente, o Senhor quer armar uma tenda na terra do teu coração e aí ficar. Nós entendemos pela Bíblia que o único ser que Deus criou, em que Ele pode habitar dentro, é só o homem. Os anjos, a Bíblia não diz em lugar nenhum que Deus habita dentro dos anjos. Deus habita com os anjos e os anjos habitam com Deus. Mas o homem, Ele criou para habitar dentro dele, para fazer uma morada, é para fazer uma casa de você. Amém? Diz para quem está do teu lado: você é a casa do Senhor. E Deus, para fazer isso, Ele envia o seu Filho amado, porque através de Cristo foi Ele que abriu esse caminho, foi Ele que trouxe de volta essa possibilidade. Por causa do pecado de Adão, o pecado afastou Deus, né? A Bíblia diz que Deus vira o rosto quando uma pessoa em pecado está pedindo, está clamando, Ele tapa os ouvidos, diz lá em Isaías, porque o pecado faz separação. Mas Jesus veio para limpar, levar esse pecado, lavar esse pecado, purificar esse pecado, para que pudesse o Pai e o Filho, como diz aqui, eles virem e fazer morada dentro de nós. O Hebreus capítulo 3, versículo 6 vai dizer assim: Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual casa somos nós. Repete comigo: a qual casa somos nós. Então nós somos a casa do Senhor. Esse texto, se você voltar alguns versículos para trás, está falando de Moisés. Diz que Moisés cuidava de toda a casa do Senhor, que era o tabernáculo, onde Deus habitava ali dentro. Então ele cuidava da casa do Senhor ali. Mas aqui depois no versículo 6 fala que Cristo também agora está num tabernáculo. Está numa casa, o qual casa somos nós. Então Ele lidera dentro de nós, Ele cuida dessa casa, Ele está aqui nessa casa. Moisés, na realidade, ele serviu nessa casa, mas foi Cristo quem edificou esta casa. Amém? Por que Ele fez questão de fazer de barro, querido? É a casa. Ele pegou o pó da terra, Ele modelou aquele barro e fez o homem para dizer: eu vou fazer uma casa que anda, uma casa que tem sentimento, uma casa que tem emoção, mas uma casa em que eu possa também estar dentro dela e ser senhor dessa casa. E o Senhor quer fazer essa morada em nós. Você crê nisso? Jesus não pode ser na sua vida como um parente, querido, em que Ele hospeda ali 3, 4 dias. Muitos brincam e dizem que parente
Visita em casa de parente é que nem peixe, né? Fora da geladeira. Depois de 3 dias começa a feder. Não sei se é verdade. Depende do parente. Mas o parente, ele fica alguns dias em casa e depois ele vai. Só que Jesus não é, querido, uma coisa parecida com isso. Jesus não pode passar na tua vida, ter um momento na sua vida. Ele vem para ficar. Amém? Fala para quem está do teu lado, Jesus veio para ficar na tua casa. Amém? Jesus não vai perder o tempo, querido, de sair do trono para vir na tua casa e ficar alguns dias. Se ele sai do trono, ele vem para habitar. Eu quero essa vida para mim, eu vou entrar nela e ficar. Porque se Jesus souber que você vai ser aquele que vai dar a tua vida para ele por alguns dias, por alguns meses, eu tenho certeza que Jesus não perde o tempo, querido, de passar pela sua vida. Ele não quer passar pela tua vida. Ele quer ser Senhor da sua casa. Ele quer ser Senhor da tua casa. Ele quer ficar na tua casa. Ele quer ter comunhão contigo na tua casa. Amém. Eu e o meu Pai viremos e faremos morada. Que nessa manhã essa oração esteja no nosso coração. Pai, vem fazer morada no nosso coração. Jesus, faz do meu corpo e da minha vida a tua casa. Faz do meu corpo e a minha vida a tua morada, a tua habitação. Amém. Querido, lá em Apocalipse tem essa palavra. Jesus, ele não pode ser um hóspede, mas ele tem que ser o proprietário da tua casa. Você é o servo hóspede, e ele passa a ser o Senhor da sua casa, o proprietário da tua casa. Então tem muita gente que fala assim, não, eu recebi Jesus na minha vida, ô glória, não sei o quê. Só que, querido, Jesus não é proprietário dessa casa. Porque com aquela casa que é a vida dele, ele continua fazendo sempre o que ele quer, do jeito que ele quer. E diz, Jesus, tu és proprietário, tu me compraste. Mas ele não vive como se isso estivesse acontecendo. Se Jesus é o Senhor e o proprietário, então você passa a ser agora o hóspede. Então, desse corpo que eu tenho, o seu que está aí, você só é agora, se você entregou a sua vida para Jesus de verdade, você só é agora um hóspede. Você só está hospedando nesse corpo, mas quem está habitando e sendo Senhor e sendo proprietário é Ele. Amém? Aí diz assim, Apocalipse 5:9, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou. Eu sempre falo aqui, a gente pensa porque Jesus me tirou do império das trevas, Satanás era o meu senhor, e agora ele me libertou. Libertou coisa nenhuma, querido, você saiu de um senhor e pertence a outro. Você não está livre para fazer o que você quer. A sua vontade passou de um senhor para outro Senhor, só que esse novo Senhor, a vontade dele para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Então se ele vai morar na tua casa, ele é o proprietário, porque ele te comprou com o sangue, o cordeiro te comprou com sangue, e você pertence a ele, essa casa é dele. A escritura deve ter passado para a mão dele, querido. A partir do dia que você aceitou ele de verdade, você está assinando um papel dizendo, Senhor, eu faço um pacto contigo, uma aliança contigo. A minha casa é tua. A minha vida é tua. Tudo que condiz a mim, que diz a mim, que pertence a mim, passa a ser teu. Eu sou apenas um servo teu, Senhor. Tu és o meu Senhor. Porque para Cristo ser Senhor, precisa haver o servo. E a gente às vezes é Senhor da nossa vida e dizemos, não, Jesus é Senhor. Não, você é Senhor. Se Ele é Senhor, você é servo. E o servo está sempre querendo ouvir o que o Senhor quer.
Qual é a vontade do meu Senhor? Eu preciso agradar o meu Senhor. Uma vez eu preguei aqui sobre o servo da orelha furada, que tinha uma lei lá em Levítico que dizia que o servo ficava por algum tempo lá com o seu senhor, e quando vinha o ano do jubileu, que era o 50º ano, tinha uma lei que dizia que todo escravo poderia voltar para sua casa. Se ele estivesse ali trabalhando para pagar uma dívida, ele estava livre. E se também ele estivesse trabalhando, que não fosse pela dívida, mas estava como escravo, se ele quisesse, ele poderia ficar livre. Aí tem uma lei que o escravo que mesmo sendo livre, ele quisesse continuar com aquele senhor, porque ele se agradou tanto daquele senhor, aquele senhor cuidou tão bem dele, ele ia lá numa porta, poderia ser como é que fala? Esqueci o nome aqui, da porta, não é umbral, o batente da porta, e ele colocava a orelha lá e ele batia um negócio bem largo lá que furava a orelha dele. E todo mundo, quando via aquele homem andando com a orelha furada, diz: isso aí é o servo da orelha furada. O seu senhor disse para ele: vai, você está livre. Ele diz: não, eu quero continuar sendo teu servo, porque o senhor cuidou muito bem de mim. Quero terminar minha vida te servindo. O senhor foi muito bom para mim. E é isso que nós temos que ter. É essa visão que nós temos que ter, querido. Ele é senhor da minha casa. E se ele é senhor da minha casa, eu sou apenas um servo. E estou aqui apenas para servi-lo. Isso é uma coisa que os crentes não faz bem hoje em dia, é ser servo e é servir. A gente não serve nem a Deus e nem os irmãos. Estou falando de uma maneira geral, né? Às vezes, é como o irmão Valério estava falando, a gente está vendo pessoas, a gente sabe que pode, mesmo que não pode, a gente sabe que pode repartir. Estou falando de tanto financeiro como em qualquer área. E a gente não tem a disposição de ser servo do próximo. Se não consegue servir nem o que está vendo, como que vai servir o que não vê? Não é? Não serve o que vê. No Evangelho, nas cartas de João, João fala muito sobre amor, tá? O apóstolo João é o apóstolo do amor. Pega as 3 cartas de João, você vai ver ele só fala de amor. E fala como que você pode olhar para o teu irmão, dar paz para ele, dizer Deus te abençoe e deixar ele embora com fome. Ele pega no pé. Então a gente às vezes não consegue ser servo de quem a gente vê. E a gente diz: eu sou servo do Senhor. É nada, querido. Nós precisamos começar a ser servo. E dizer: tu és Senhor da minha casa. O Senhor habita aqui. Aqui o Senhor é que dita as regras. Não sou mais eu. Amém, querido. A casa pertence a Ele. É isso mesmo que você está pensando. Você tem uma casa, alguém vem morar na tua casa, você convidou e você diz: olha, eu não quero mais que você seja hóspede. Pega a escritura e a partir de hoje você é dono dessa casa, eu estou aqui só para servir. É mais ou menos assim, só para você entender. Só que tem uma coisa: a partir do momento que você começa a viver assim, a sua vida vai se alinhar, a sua vida vai se ajustar, as coisas vão sendo colocadas no seu devido lugar. Viu? Aprenda a viver assim. Glória a Deus. Ele veio para morar, e morar eternamente, querido. Se for assim, ele nem perde tempo de vir. É como as pessoas dizem assim: aceitei Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu não creio que existe lá no céu um anjo que fica escrevendo e apagando o nome. Escrevendo e apagando o nome. O Senhor sabe verdadeiramente até o fim quem será dele. Então quando uma pessoa vem num culto e fala: eu entrego minha vida e confesso a Jesus, o Senhor olha e diz: pode escrever o nome desse que esse vai até o fim. Aí vem o outro e diz: Ele fala: não escreve que esse não vai até o fim. Ele não quer que eu seja senhor da casa dele. Esse aí ele quer, ele está falando da boca para fora, mas dentro do coração dele não tem essa vontade e essa disposição de deixar que eu seja senhor da vida dele. Então Jesus não pode ser apenas um hóspede, querido. Ele tem que ser o proprietário da sua casa, amém? Existem 3 níveis da presença do Senhor em relação ao homem. 3 níveis. Eu até coloquei aqui para ficar mais enriquecido. Primeiro nível, diz assim comigo: Deus é por nós. Ó, esse é o primeiro nível. Deus é por nós. Essa palavra disse: Deus, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó, não estamos falando dele dentro, ele é por você. Esse é o primeiro nível. Então,
Você está com um problema, ele está sempre lá na frente. Se alguma coisa vier contra você, nenhuma seta chegará à sua tenda, ele é por você. Tem uma guerra, uma batalha em qualquer nível, espiritual, físico, familiar, sei lá o que, ele é por você. Então, glória a Deus por essa palavra e por esse nível, que Deus é por nós. E quem será contra nós? Quem, querido? Ninguém, se ele é por você. Amém? Segundo nível, diz assim comigo, Deus está conosco. Então tem aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo. Então, ele é conosco. Ele está te acompanhando. Não está dentro ainda, viu? Ele está te acompanhando no vale da sombra da morte. Na tua batalha, ele está junto com você. E outra palavra que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo está entre nós, está conosco. Quando Maria ficou virgem, o anjo diz, o nome dele será Deus Emanuel, ou melhor, Emanuel, Deus conosco. Ele é por nós, ele é conosco. Mas existe um terceiro nível, e esse que é o mais importante, querido, que é Deus está em nós. Diz comigo, Deus está em mim. 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha aqui, que está em vós. Não é por você, não é com você, mas agora ele está em você. Está em vós, ao qual tendes da parte de Deus. Olha lá o que nós estamos falando. E que não sois de vós mesmos. A casa não é mais sua. Ele está em você. Pertence àquele que é maior, àquele que tem mais poder. Quem tem mais poder domina. Quem tem mais poder comanda. O Espírito Santo está em você. Lemos no começo, o Pai está em você. O Filho fez morada em você. E esse nível é um nível glorioso, querido. É o nível em que nós sentimos Ele morando em nós. Glória a Deus. E viremos para Ele e faremos nele morada. Deus diz, eu não quero mais ser por Ele só. Eu não quero apenas acompanhá-lo. Israel no Velho Testamento, Deus era por Israel e acompanhava aquele povo, era um Deus com eles. Todas as guerras venciam quando estavam debaixo da graça do Senhor, obedecendo. Mas você não vê em nenhum lugar que o Espírito Santo habitava em todo mundo, que Deus estava no coração daquele povo. Foi Jesus que abriu essa porta e hoje nós somos a sua casa e Ele quer estar em nós. Desde o começo, a vontade de Deus é, eu quero habitar no coração do homem. E aí vem dilúvio, e aí vem tudo, Torre de Babel, e vai passando toda a história, e ele diz, eu vou entrar nesses corações, eu vou habitar nessa casa, eu vou sair do meu trono, e vou habitar numa casa de barro, numa casa simples, mas na casa do meu filho. Pensa um Deus tão grandioso, tão cheio de glória, com lugares magníficos, inexplicáveis, inenarráveis, onde Deus habita, e Ele diz também, quero habitar dentro do coração deles. Eu quero ir nesse casebre de barro, eu quero entrar aí, e quero fazer morada, e quero ser bênção. Querido, o Senhor vem para acrescentar, Ele não vem para tirar nada de nós. Você pensa assim, eu vou passar a ser servo, perdi minha posição. Não, aí que você vai receber. Ele venha para trazer paz, alegria, libertação, toda aquela opressão da sua vida, todos aqueles vícios, toda aquela coisa que te amarrava o tempo todo. Ele entra na sua casa e isso tudo vai indo embora. Toda a sujeira, todo o lixo que tinha na tua casa vai sendo lavado pelas águas do Espírito, pelas águas da palavra, e você vai ficando aperfeiçoado, abençoado, todo reboque caindo, todo, sabe, Ele vai arrancando, Ele vai arrumando, Ele é Senhor da sua casa, Ele vai colocar tudo em ordem, porque agora, Ele não apenas é por você, Ele não apenas te acompanha, mas Ele está em você. Aí está o segredo de viver uma vida abençoada e santa, querido.
não é o quanto nós temos no banco, é quanto nós temos de Deus aqui dentro de nós. Plenitude não é quanto você tem do Espírito Santo, plenitude é quanto o Espírito Santo tem de você. Quanto que ele tem de você, quanto você deu para ele. Então a gente tem que dar tudo, abrir mão de tudo. E a gente, quando vai fazer um negócio, humanamente falando, a gente às vezes pensa 1 milhão de vezes em abrir mão de qualquer coisa, tomar uma decisão, mas com Deus não pensa não, querido. Abre mão de tudo, vai abrindo mão de tudo e diz: Senhor, Tu és comigo, Tu és dentro de mim, eu abro mão de tudo, eu abro mão dessa casa, vem fazer morada em mim. Amém? Então Deus não quer fazer apenas uma visita, Ele quer fazer morada. Ô Senhor, vem aqui fazer uma visitinha, hoje é domingo, dia de culto, quero que o Senhor me visita nessa manhã. Ele diz: ô cabeção, eu não quero visitar, eu quero morar. Aí de repente passa mais uma semana, no outro culto você fala a mesma coisa para ele: ô Senhor, hoje é domingo, vem me visitar nessa ceia, Senhor, hoje é ceia, visita eu, Senhor. Ele diz: cabeção, eu não quero visitar, eu quero morar. Ele não é a visita, querido, ele não é a visita. As igrejas estão direcionando as ovelhas da maneira tudo errada. Primeiro estão invertendo, né? Estão fazendo de Deus servo das pessoas. Senhor, Tu tem que me dar, ó, tá aqui, hein? Dízimo, oferta, ó, tô fazendo a campanha, me dá, hein? Me dá, é esse ano, é a campanha desse ano, é o final do ano abençoado, campanha de 7 semanas. A hora que terminar a última semana de dezembro, você vai ficar milionário. Você está fazendo de Deus o seu servo. Só que morar, nada. A gente só quer o que Ele pode dar. A gente às vezes a gente se parece com um mercenário. Quando eu falo a gente, não estou falando de você, eu falo de uma maneira geral, viu, querido? Não se ofenda. Mas às vezes a gente, como humano, parece um mercenário. A gente só encosta como o Senhor. Sabe como que é, né? Estou precisando, e encosta. Se o Senhor quiser, eu deixo até passar uns dias na minha vida, mas então o Senhor tem que resolver aquele problema. Querido, Ele não veio para fazer visita, Ele veio para morar. Ele veio para morar. Ele não desceu do trono para morrer numa cruz, para voltar para lá e deixar você, não. Ele veio para morar. Ele ressuscitou e mora dentro de você. Amém. Glória a Deus. Você não pode ser o túmulo do Senhor, que Ele fica só 3 dias, ressuscita e vai embora. Não, você é casa. Não túmulo. Você é casa. Amém? Nós precisamos mudar a nossa consciência, a nossa concepção. Quando você sente apenas a presença do Senhor no ambiente, isso vem e vai embora. Isso pode acontecer com um monte de gente, viu? São pessoas que ainda não subiu de nível. Está naquele nível básico assim, ó, eu vou no culto, aí chega no culto, ai que presença gostosa, eu estou sentindo aqui no ambiente. E claro, a gente está adorando, cantando, anjos adoradores estão aqui, a unção de Deus desce, e quem está dentro é impregnado, recebe e sente exteriormente essa presença, que glória. Só que essa visita ambiental, ela passa, porque acabou o culto, saiu da porta para fora, você saiu do ambiente. E aí você fica com aquele buraco, mas que coisa estranha. Sabe o que é, querido? Jesus ainda não está morando. Ele é apenas um visitante, que quando tem um clima, você é visitado por Ele no culto. Saiu da porta para fora, você diz: acabou, o que aconteceu? Nossa, estava tão gostoso lá dentro, eu estou saindo, montando no carro, parece que aquela coisa foi tudo embora. Por quê? Você está recebendo só visita. E Ele não quer que você fique mais nesse nível da visita. Ele diz: meu filho, eu quero entrar dentro de você. Você dentro do culto, eu estou dentro de você. Saiu da porta para fora, eu continuo dentro de você. Você vai almoçar, eu estou dentro de você. Você vai dormir, eu estou dentro de você. Você vai trabalhar, eu estou dentro de você. 7 dias por semana, 360 dias por ano, eu quero permanecer dentro de você. Então vamos sair desse nível de ambiente só. É gostoso o ambiente? Claro que é. Como que a gente gosta que Deus venha também no ambiente, e a unção também venha no ambiente, mas Ele não pode deixar de estar aqui nunca. Amém? Deixa Ele ser Senhor, deixa Ele fazer morada. Deixa Ele fazer morada, seja um ninho do Senhor. Deixa Ele aí, querido, fazer frutos acontecer na sua vida. Amém? Porque só assim nós vamos conseguir terminar a nossa carreira.
Você pode ter certeza, tem muita gente falhando, tem muita gente parando na metade do caminho, porque não tem Deus como o Senhor que habita no coração dele. Você sabe por quê? A idolatria ela é falha, querida. Porque a pessoa, quando ela é idólatra, ela idolatra um ídolo. Quando a pessoa idolatra um ídolo, o que ela tem do ídolo? Sempre uma imagem, seja de gesso, seja de madeira, seja de pedra. Qualquer ídolo que for. Não estou falando de uma certa religião, estou falando de tantas religiões que tem tantos ídolos. Você vai na Índia, tem mais ídolos do que gente. O rato é Deus, o macaco é Deus, a mosca é Deus, tudo lá é Deus. A vaca é Deus. A vaca cruza o caminho e as pessoas se dobram dentro dela. Que diz aí, tem uma pessoa que deve ser adorada, uma vaca. Mas quando uma pessoa tem um ídolo, ela quer ter aquela imagem do ídolo. Então a pessoa chega naquele altar na casa dela, tem um ídolo lá. Agora eu pergunto para você, o gesso entra dentro da pessoa? Você tem como botar aquele gesso lá dentro, sem enfiar ele? Não dá, é um ídolo. Por isso que quem é idólatra tem uma vida falha no que se diz a verdadeira adoração, o verdadeiro Deus. Porque o ídolo sempre é de um material físico e ele não consegue entrar num outro corpo. João 4,23 diz o quê? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. E eu adoro com o meu espírito. E o espírito adora outro espírito. E espírito não tem matéria. Espírito é invisível. E o espírito dele entra dentro do meu espírito. Ele eu posso adorar. Essa é a verdadeira adoração. E essa morada, querido, que Deus quer fazer. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, esse Deus você pode ter dentro de você, habitando o tempo todo. Não vamos passar momentos com o Senhor. O Senhor é alguém que é para casar mesmo. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos ser a esposa de Cristo. É alguém para casar e ficar eternamente. Uma aliança eterna. Ele é meu noivo, Ele é meu amado. E Ele tem direito de morar na minha casa. Glória a Deus, querido. Se Deus não morar na sua casa hoje, você não poderá morar na casa dele eternamente, você pode ter certeza. Eu quero morar na casa com Deus, nos lugares celestiais com Deus. Se ele não morar com você aqui na terra, você não mora com ele lá, você pode ter certeza disso, viu? Então, olha o teu coração nessa manhã, Deus realmente habita no meu coração. Ou eu passo momentos com Deus, ou eu recebo as visitas em alguns cultos de oração, alguns cultos de pregação. Como é que está sendo minha vida? E não espera ser tarde demais, querido. Eu coloquei uma passagem que eu gosto muito de Cantares 5. Convida Jesus hoje para habitar na tua vida. Abra a porta para Ele. E é um livro poético de Salomão, em Cantares 5:2, em que ele está fazendo uma poesia para sua amada. E essa amada esposa de Salomão hoje prefigura a igreja esposa de Cristo. Olha o que Cristo fala para nós hoje. Abre, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a túnica, hei de vesti-la outra vez? A esposa responde. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Tem um tempo, querido. Lembra das parábolas das 10 virgens? As 10 eram virgens. As 10 tinham a lâmpada. Mas só 5 levavam azeite de sobra. Só 5 realmente eram fiéis. Só 5 realmente eram do Senhor. Jesus às vezes está aí batendo, falando. Às vezes até comove teu coração. Mas às vezes pode ser tarde. Quando for abrir já foi.
E isso fala muito sobre o arrebatamento. Esse grande acontecimento que está por vir. Muita gente está sendo comovido. Ai, me arrepiou o culto hoje, o pastor falando, Mas o Senhor não conseguiu entrar no coração. Vou sujar o pé, eu acabei de tomar banho. Eu vou ter que largar isso, eu vou ter que largar do cigarro, vou ter que largar da bebida. Mas eu gosto tanto de ver uma pornografia. Senhor, o Senhor me comove, mas e vai deixando, e vai deixando. Depois, quando resolver abrir, Jesus já foi. Ele te amava tanto, porque Ele está falando, pomba minha, eu te amo. E para quantas pessoas Jesus não fala, mesmo as pessoas sendo ainda nesse nível, só de sentir arrepio, só nesse nível de ambiente. Mas o Senhor ama essas pessoas também, diz, eu quero entrar, abre. Aí quando a pessoa às vezes resolver abrir, e aconteceu o arrebatamento, já foi, querido. Aí vai ter que passar os 7 anos de grande tribulação, pode ser morto no meio desses 7 anos, porque o anticristo vai perseguir ferronhamente os cristãos. Então deixa Jesus fazer habitação em você hoje. Deixa Ele habitar hoje em você, porque você vai habitar com Ele, amém? Amém, querido? Outras palavras que eu peguei de Cantares aqui. Se nós temos essa casa e somos servos, nós temos que plantar um jardim para agradar o Senhor. São os frutos que nós damos. Antigamente, hoje não, mas antigamente as casas, todas elas tinham um jardim na frente, ou às vezes em redor, né? Hoje não tem nada, é só cimento. E o jardim, ele embeleza a casa. As flores dão perfume no ar. E nós temos que ter isso ao redor da nossa casa, né? Porque Jesus se agrada disso. Aqui em Cantares 4,12 vai dizer, jardim fechado, és tu minha irmã noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Ele ama o jardim. Querido, uma vida sem frutos é um deserto. Uma vida sem frutos é um deserto. E nós precisamos frutificar o amor, a paz, a alegria, a paciência, o domínio próprio, a bondade. E tantas coisas que Deus vai colocando no nosso coração, misericórdia, compaixão. E isso agrada o Senhor na casa, é um jardim ao redor. E o 5:1 vai dizer, já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com especiaria. Olha lá, ele está colhendo perfume, né? Comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. É esse jardim, querido. Nós não podemos ter uma vida seca, uma face seca, uma face sem brilho, uma vida sem brilho, uma vida sem frutos. E o fruto não é para você, viu, querido? Você frutifica para outros. Eu nunca vi um pé de maçã colher a sua própria maçã e comer. Ela é serva dos homens, ela frutifica para alimentar os homens. Quando você der fruto, dá para os outros. O amor é para mim. Não, o amor é para o teu irmão. E principalmente por aquele que deve ser amado, que ninguém ama ele porque ele tem defeitos, porque às vezes ele é meio, áspero. É esse que você tem que dar o fruto do amor para ele. Fruto da adoração para Deus, fruto da gratidão a Deus. Esse é o jardim que precisa estar ao redor da nossa casa, onde esse Deus faz morada. Amém? E concluindo, querido, você quer uma visita ou você quer uma habitação? Pergunta para o teu irmão, você quer uma visita ou você quer uma habitação? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha agora, povo de propriedade, casa exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Aí só o Senhor Jesus pode habitar. Morcego não. Morcego não. Já viu o caso que tem morcego dentro? Morcego não. Ratos não. Baratas não. Essa casa é do Senhor. O cão não entra mais aqui.
O cão não entra mais aqui. Glória a Deus. Você entendeu o recado, querido? O maior beneficiado vai ser você. O maior beneficiado vai ser você. Porque em troco dessa casa que você deu para ele, olha que coisa linda, em troco dessa casa que você deu para ele de barro, tão simples, tão defeituosa, porque ele tem lugar melhor para morar, viu, querido? Você pode ter certeza que Deus tem lugar melhor para ficar. Mas ele te ama tanto. Nessa casa tão feinha de barro que nós somos, bem acabadinhos, se você deixar ele morar aí e der essa casa para ele, Jesus diz lá em João 14, que eu vou para a casa do meu Pai preparar um lugar para você. Você deixou eu habitar a vida inteira na tua vida. Agora quando você chegar lá, ele diz, vem, querido, e tome posse. Entra na casa que eu preparei para você agora. Você vai ver que lindo aquele lugar, querido. Você vai ver que lindo a tua casa. Você vai dizer, puxa, Senhor, eu dei uma casinha tão feia, um casebre de barro, caindo nos pedaços. E o Senhor vai me dar essa coisa tão linda, feita de pedras preciosas. Sem nós merecermos. Deixa o Senhor fazer habitação em você. Essa coisa de visita não serve para nós. Às vezes acontece, eu já dei essa furada também. Na hora de ir embora, falar assim, Senhor, despede o teu povo. Peraí, despede o quê? Bem, final de oração, Senhor, abençoe esse povo, despede eles agora. Por que despede? Peraí, ele mora em mim, vai despedir nada não. Não tem despede, querido. Está dentro de você, é para ficar para sempre dentro de você. Amém. Glória a Deus.